Do programa Fora da Ilha, agora oficialmente, vamos dar seu bom dia, seu Hélio Laurindo. Bom dia a todos os ouvintes aqui, bom dia a Mônica, a Laís, ao Toshi, ao âncora desse programa, ao Edson. Aquele que afunda. Esse cidadão que está aqui no fim de semana marcando presença e mostrando os seus conhecimentos. Parabéns, Edson. Valeu, muito obrigado. Trabalho de equipe aqui. Hélio Laurindo, para te explicando assim, a gente está chamando todos os pré-candidatos a prefeito aqui de Cascavel. Então a gente discute no campo geral, discutimos política nacional, política estadual, política municipal, focando sempre mais na disputa aqui do município de Cascavel. E a gente sempre começa com uma pergunta, que é a pergunta que eu não vi você respondendo ainda oficialmente. Eu já vi assim, já vi várias pessoas dizendo o Hélio Laurindo é candidato de todo jeito. Eu já conversei com pessoas do PP, que é o seu partido. Eles falam, não, o Hélio é candidato e vai para a disputa. E vi vários empresários da cidade, várias pessoas, até dos bairros e tal, falando, nós precisamos que o Hélio Laurindo seja nosso candidato. Mas, oficialmente, eu nunca vi você dizer que você seria pré-candidato a prefeito. Você é pré-candidato a prefeito de Cascavel? Edson, eu queria, com todo o respeito à população de Cascavel, com todo o respeito à minha família, dizer a você que estamos num dilema muito grande. A minha família, por exemplo, me pergunta semanalmente, Hélio, você vai entrar nesse mar de lama que é a política? E aí fica a indagação, porque eles fazem a seguinte observação para mim, Hélio, pai, você sai hoje pedir voto, você passa a ser um político. E o político hoje está em baixa, como há muito tempo vem em baixa, né? Então há essa preocupação, mas de outro lado também, eu gostaria de ver uma cidade mais feliz. Gostaria de ver uma cidade que nem Cascavel, com potencial econômico, potencial humano que nós temos aqui, com uma gestão de mais qualidade, Edson. Mônica, a questão da educação, nós precisamos mudar a forma de se pensar a educação. A saúde, por exemplo, eu acho que o município de Cascavel gasta um valor considerável do seu orçamento na saúde, mas falta gestão de qualidade por parte do mandatário da cidade de Cascavel. Eu acho que com todos os recursos que se tem para a educação, para a saúde, para o orçamento do município de Cascavel, próximo de R$1 bilhão, a população merece muito mais do que está se fazendo. E eu acho que o poder público tem que sempre fazer mais com menos. Então você vai ser pré-candidato? Você é pré-candidato? Olha, eu estou nesse dilema. Ainda tenho que conversar bastante com a minha família para definir essa questão, porque a resistência não está se nós podemos ser um prefeito que vamos mudar a cidade ou não. A resistência é de como entrar nesse ciclo que nós estamos vivendo hoje aí, que é a política. Mas você, assim, pelo que a gente observa, pelo que o seu partido comenta e no cenário eleitoral, o seu nome é considerado, assim, o seu partido cita, né, enfim. Então a gente fala, todo mundo diz que você é pré-candidato. O partido está pressionando a nível municipal, a nível estadual, que nós sejamos candidatos, porque há uma expectativa numa gestão empresarial de qualidade para a cidade de Cascavel. E quando você tem um gestor de um partido político que faz uma gestão diferenciada, isto valoriza o partido. Que nós estamos precisando muito, né, da valorização dos partidos políticos, que a sociedade veja as pessoas voltadas para o resultado, para a sociedade. Não voltada para o resultado de si próprio. Eu tenho dito nas conversas de grupos, né,
que o Brasil só vai melhorar quando nós eliminarmos os gigolôs da política. Gigolôs da política. O que seria o gigolô da política? É como o gigolô do social, do dia a dia, né? Aquele cidadão, o homem ou a mulher que só se aproveita do seu parceiro. Né? No caso, que e os políticos, a grande maioria de uma grande parcela de políticas hoje só se aproveita da sociedade brasileira. Aquela mãe de família que muitas vezes termina o dinheiro e não terminou o mês para comprar alimento para sua família. Você já pensou, você está tirando 35% do orçamento daquela mãe em impostos e ela não tem dinheiro para chegar ao final do mês com alimento para sua família. Então, quer dizer, eu acho que isto é uma indignidade dos políticos e eles precisavam colocar a mão na consciência quando eles vão fazer corrupção, quando eles exigem que o poder público gaste mais nas suas instituições. Eles deviam pensar nessa mãe de família que faz de tudo para sobreviver com a sua família dentro de inúmeras dificuldades. Hoje nós temos, aqui no estado do Paraná, por exemplo, uma da cesta básica mais cara do Brasil, por causa dos impostos. Agora, nesse ano aqui, o governo do estado tributou o leite em substituição tributária. O leite, que foi sempre uma coisa que é voltada, porque o leite é para a criança. O governador do estado tributou o leite onerando o custo do leite. Agora, tem famílias que não conseguem dar leite 30 dias para o seu filho, por causa do ICMS, que aumentou em 12%. É onde o político realmente faz a diferença no dia a dia, né? A visão social, né? A visão social é fundamental. O cidadão, quando ele vai pedir voto, ele não fala nada daquilo que vem de encontro a prejudicar a sociedade. Ele só fala coisas boas. E isto faz com que a população acredite naquele cidadão. E depois não acontece isso. Sim. Então eu acho que nós precisamos de pessoas que tenham vergonha na cara. Para ser bem objetivo, né? Uhum. Porque você vai lá pedir voto, depois você vai voltar a conversar com as pessoas que votaram e que confiaram em você. Você não pode ser uma cara deslavada que nem o Cunha, né, por exemplo. Sim. O Cunha lá com diversas condenações e tal, e dando entrevista como se ele fosse o mais fiel dos brasileiros em favor da sociedade brasileira. Pois é. E assim, agora voltando a falar um pouquinho da eleição aqui, a gente está num cenário atípico para Cascavel, né? Eu acho que é a primeira vez que não vai ter uma pessoa que já assumiu um cargo, que está no páreo aí. O Paranhos já foi vice-prefeito, dos outros, nenhum foi prefeito de Cascavel. O Edgar não pode se reeleger, o André não pode se reeleger, então vai ser um momento novo, essa eleição vai ser diferente das outras. Você vê nisso uma oportunidade também de imprimir todo esse seu ideal político de que fazer uma cidade melhor, fazer uma cidade mais feliz, que você falou? Você acha que essa oportunidade, considerando esse fator inédito em Cascavel de não ter nenhum, como pode dizer, cacique da política já mais antiga, macaco velho, digamos assim, acho que essa é a palavra? Eu te diria, Laís, que a evolução política de Cascavel vai ser muito grande. Agora, a cidade de Cascavel, com o desenvolvimento econômico, com o crescimento populacional que nós temos, precisa ter uma administração de mais qualidade. Nós vemos aí há alguns mandatos os administradores administrando a cidade olhando para o seu umbigo. E não é assim. Para você administrar uma cidade, você tem que ter uma visão ampla da cidade. Estamos gastando aqui, Laís, em Cascavel, hoje, financiamento em dólar, mais de 200 milhões de reais nesse projeto do PDI. E é um projeto que vem prejudicar a mobilidade urbana. Então, por que isto? Porque faltou planejamento na execução de uma mudança de um projeto para a viabilidade da mobilidade urbana. Sim. Eu acho que o prefeito quis economizar no projeto e não fez o projeto adequado para as necessidades da nossa cidade. Então nós precisamos ter pessoas com uma visão ampla
uma visão prevendo aí um crescimento da cidade, que se os órgãos estatísticos aí prevê que nos próximos 10, 12 anos nós podemos chegar a 500 mil habitantes em Cascavel. Precisamos ter um administrador com esta visão estratégica de desenvolvimento social, econômico e político. Então a população nesse momento tem que pensar muito em quem vai eleger para fazer as aspirações da população e fazer Cascavel realmente uma metrópole. Porque nós estamos numa posição geográfica aqui facilitada, uma posição geográfica que nos dá a capacidade de um grande crescimento. Nós temos alguns polos econômicos em Cascavel aqui extraordinários. Por exemplo, o agronegócio é um polo extraordinário. Mas nós temos dois polos que fazem o grande crescimento de Cascavel, que é a saúde privada, que é de excelente qualidade. Nós temos profissionais na área de saúde. Em Cascavel nós temos equipamentos hoje na área de saúde. Edson, você que é da área, hoje você sabe que nós somos privilegiados aqui pela estrutura de saúde que nós temos privada. E o outro ponto que eu vejo estratégico que faz a cidade crescer é a área de educação. Com as faculdades que nós temos aqui, alavanca o crescimento da cidade de Cascavel. Então, Cascavel precisa de um administrador desse nível, que a sociedade hoje está colocando a cidade de Cascavel. Porque há muitos anos, há muitos prefeitos aí que não conseguem acompanhar o desenvolvimento da cidade. A cidade cresce mais populacionalmente, economicamente, do que o poder público possa oferecer. E aí é onde eu digo, precisamos fazer mais com menos. Sobre o PDI, é uma herança que, se o senhor vir a ser candidato e for eleito, vai ter que ficar com esse elefante branco, entre aspas, esse contrato para ser pago. Não, que na verdade na próxima gestão não começa a pagar ainda, né? Mais adiante. Mas enfim, é uma herança que vai ficar para as próximas gerações de prefeitos. Na tua condição, você acha o que fazer com isso? Vai ter que seguir, de repente você acha que, claro, tudo tem que ser estudado, mas uma revisão, que estilo você daria para esse projeto? Olha, eu acho que... Posso emendar a pergunta assim? Tem uma pergunta de algumas pessoas aqui que nos enviaram. Essa daqui é da Joyce. Deixa eu pegar aqui. O comentário dela foi assim: sabemos que o Sr. Laurindo é um empreendedor que obtém sucesso em seus negócios. Gostaria de saber dele que medidas emergenciais ele propõe para amenizar o caos que Cascavel vem apresentando. Qual seria, então, a primeira medida? Emendando na pergunta do PDI, o que se você fosse candidato a prefeito e eleito prefeito, o que você faria primeiro? Olha, eu vejo assim uma desorganização por parte da empresa que está administrando a obra no centro de Cascavel, na Avenida Brasil, principalmente hoje. Eles não fizeram um planejamento de execução de obra para facilitar a vida da população. Simplesmente foram interditando toda a avenida e criando caos. O que eles tinham que fazer? Tinham que fazer por módulo. Faz o módulo, apronta esse módulo, corta daí então a Avenida Brasil, com esse módulo já pronto, com a instalação dos semáforos, com a instalação de todas as condições do projeto. Por exemplo, uma questão, como é que vai ficar as pessoas especiais, as pessoas deficientes, vai descer no centro da avenida, todos os usuários do transporte coletivo vão descer no canteiro central, vão ter que atravessar a avenida. Como é que a pessoa deficiente, como é que o idoso, como é que uma senhora com duas crianças vai atravessar a Avenida Brasil, que é uma avenida que tem velocidade de 60 km por hora? Nós vamos precisar semáforo em todos os pontos de ônibus. Isso vai gerar... Leva um custo alto. Não é o custo muito mais alto é o custo da mobilidade urbana, que nós vamos ter uma Avenida Brasil que era um tráfego ágil para um tráfego reduzido e com dificuldade de você fazer um determinado percurso. E outra coisa muito grave, quando se decidiu de trazer o transporte coletivo para a Avenida Brasil, não se pensou que nós temos gargalo nos dois lados da Avenida Brasil,
que impede uma trafegabilidade nas paralelas à Avenida Brasil, que é aqui, nesta região aqui da Avenida dos Papagaios aqui, que é um trânsito complexo. Daí nós temos o Shopping West Side, daí nós temos o Hospital Nossa Senhora da Salete, desse lado direito da Avenida Brasil. Do lado esquerdo, nós temos também os empecilhos aí, gargalos, que é o zoológico, que é o lago, que é a área militar, que prejudica a trafegabilidade nas paralelas à Avenida Brasil. Então não se pensou, a grande via de fluxo que nós tínhamos em Cascavel, no sentido São Cristóvão-Fag, era a Avenida Brasil. E hoje, por este projeto, está totalmente prejudicada. E nós temos uma outra dificuldade muito grande. Nós estamos trazendo o pedestre para o centro da cidade. Isso não é em função do projeto PDI, mas em função do plano diretor da cidade. Nas esquinas, por exemplo, nós não temos o recuo das construções. As construções estão na divisa da rua, da calçada. Quando você vai adentrar a uma via preferencial, seja ela qual for, você não tem visibilidade. Você tem que atingir a faixa de pedestre para você poder ter visibilidade. Como nós vamos trazer mais pessoas pedestres para a área central, nós vamos ter uma dificuldade muito grande. Nós vamos ter que ter semáforo nas travessas. Em função desse projeto, para nós fazer o retorno na Avenida Brasil, nós vamos ter que contornar a quadra de onde nós queremos cruzar a Avenida Brasil. Com isso, nós vamos provocar congestionamento nas travessas e nas paralelas à Avenida Brasil. Vai ter um congestionamento enorme, porque se a Avenida Brasil está com semáforos a cada esquina, por necessidade da mobilidade urbana e para valorizar o pedestre, que nós precisamos, a cidade tem que valorizar as pessoas, então tem que valorizar o pedestre. Por necessidade disso, nós vamos ter que ter semáforo em cada esquina. Então, para que a trafegabilidade de veículos ela acaba saindo da Avenida Brasil, ela vai pelas laterais. Mas daí as laterais vão estar congestionadas também, porque o retorno vai ter que ser feito pelas laterais. Então nós vamos, a partir do momento que nós tivermos esse projeto pronto na Avenida Brasil, nós vamos ter a impressão que a cidade de Cascavel dobrou de tamanho. Porque vamos ter congestionamento constante. Ontem, por exemplo, claro, com obras, mas com chuva, eu fiquei na Visconde de Garapuava quase 40 minutos. Complicado. Quase 40 minutos. Então, isso vai ser uma realidade para Cascavel, infelizmente. Como Cascavel, o tamanho de Cascavel, isso há muito tempo mesmo, né? Perfeito. Nós estamos em Curitiba, esse em São projeto, Paulo, né? Esse projeto se transformou inviável. Agora, diante dessa perspectiva, a pergunta da senhora Joyce. Eu diria, dona Joyce, que infelizmente eu acho que nós temos que manter o transporte coletivo onde ele está. Nós vamos perder esses investimentos que foram feitos, inclusive a retirada da base de parte da Avenida Brasil para se fazer novamente o asfalto. Base Esse processo não foi pouca, eu lembro que já fizeram um buraco, dizer que tecnicamente isso é completamente errado, estou falando, mas fizeram um buraco enorme no asfalto, né? Sim, conhecimento de engenharia. Essa estrutura da Avenida Brasil foi feita há mais de 40 anos, quando nós tínhamos tráfego aqui de caminhões pesados. E nunca tivemos problema na base da Avenida Brasil. Então, no meu entendimento, não precisava remover essa base para se fazer outra base para o transporte coletivo, né? Então, são muitos erros desse projeto que eu pediria à sociedade que solicitasse ao prefeito que ele ficasse durante esse mandato na Avenida Brasil, não saísse para a continuidade desse projeto, porque nós vamos ter sérias dificuldades e é um gasto que vai onerar muito o município e que, no meu entendimento, eu acho que é melhor deixar como estado que trazer os ônibus para o centro da cidade, para o centro da Avenida Brasil. A gente
gente tem uma série de perguntas aqui. Você, Hélio, você causou um negócio diferente aqui no programa. Normalmente a gente faz a chamada do programa, a gente coloca a nossa foto bonitinha lá, mais a foto do candidato. Junto e a gente faz a chamada. Próximo entrevistado nosso será fulano de tal. Nós trouxemos o Paranhos já aqui, já veio o Walter Paisianello, já veio o Marcos Vinícius, já veio uma série de pré-candidatos aqui, o Gugu Bueno. Enfim, trouxemos uma gama aqui de pré-candidatos, de bons entrevistados. Mas nenhum deles, na chamada, tinha tido muita confusão, muita visualização, muita coisa assim. Nós colocamos a tua chamada, deu 6.000 visualizações, deu comentários, a reveria lá, uma série de comentários, gente te defendendo, gente já se posicionando. A gente sabe que também algumas pessoas que estavam comentando lá têm posicionamentos políticos e tem grupos políticos ali, mas é interessante assim, que deu uma mexida na página do programa lá, a tua chamada. Doce, como diz. Normalmente isso acontece com o vídeo que a gente lança, aí no vídeo vem bastante comentário, bastante discussão. No teu já na chamada já veio bastante discussão. Então aguarde que vai ter o vídeo logo também a gente colocando aí no ar. Um dos centros dos comentários de lá é a questão de experiência política. Experiência que você tem eleitoral, qual que é a experiência tua como político? Todo mundo conhece como empresário. Qual que é a tua experiência como político? Todo mundo sabe que você foi prefeito de Três Barras, no Paraná. Alguns comentários diziam assim, foi prefeito há 30 anos em Três Barras, coisas nesse sentido. E Cascavel, eu acho, isso para mim é significativo. Cascavel é formado por muitas pessoas que não nasceram aqui, é uma cidade muito, muito jovem, sim, mas tem um grupo mais elitizado, ao meu ver, que tenta barrar tudo quanto é. E eles mesmos não são daqui, eles mesmos não vêm nesse perfil. Então, qual que é a tua experiência política, Hélio Laurindo, o que cacifa politicamente para ser o prefeito de Cascavel? Eu queria dizer que eu sou muito grato à população de Três Barras, quando em 1982 a população, numa disputa de 5 candidatos a prefeito, onde tinha 2 ex-prefeitos de Catanduvas, e o município de Três Barras desmembrou de Catanduvas, e nós disputamos em 5 candidatos. E a população de Três Barras nos elegeu, e eu sou muito grato à população, porque eu tinha apenas 23 anos de idade. Naquele momento onde se elegia quase só coronéis, porque foi a primeira eleição de governador após a ditadura militar. Então, os partidos políticos eram comandados pelos coronéis da política daquela época. A ditadura militar fazia com que as pessoas tinham um controle muito grande nos partidos políticos. E eu não saí candidato na convenção, eu era PMDB, eu era secretário do partido, e passados 30 dias após as convenções, um candidato que estava candidato, que era o seu Benjamin Pellicer, ele veio e propôs inicialmente para o meu pai que eu deveria ser o candidato, porque senão o partido não ganharia a eleição em Três Barras. E ele levou uma semana a convencer o meu pai para que o meu pai concordasse de eu ser candidato. E ele abriu mão da candidatura para que eu substituísse ele. E a população me deu o prazer e a satisfação de comandar aquela cidade por 6 anos. Para mim foi um aprendizado muito grande, porque, de certa forma, um jovem, né, imaturo politicamente, né, porque eu não tinha convivido com uma gestão pública, né, naquele período a política era muito séria, muito mais séria do que hoje, né. A credibilidade do cidadão era fundamental. E eu sempre tive o respeito de todos os nossos projetos que nós fizemos, tanto a nível de governo estadual e governo federal. Nós, todos os anos, está lá o orçamento do município para quem quer ver, que veja. Todos os anos nós conseguíamos aumentar a arrecadação do município em função de convênios que nós fazíamos para
o benefício da nossa comunidade. Então, os nossos projetos que nós levávamos para o governo do estado e para o governo federal tinha aprovação integral. Nós éramos, assim, poderia te dizer, sem estar aqui se vangloriando, nós éramos exemplos de muitos projetos. Nós fizemos projetos de eletrificação rural em Mutirão, nós fizemos projeto de casa para habitação familiar em Mutirão, nós fizemos as obras voltadas para o agronegócio no município de Três Barras e que viraram exemplo. Por exemplo, a questão da conservação de solo. As microbacias nasceram em Três Barras, Edson. As estradas readequadas nasceram em Três Barras, um projeto nosso. A distribuição de calcário para a agricultura, com o governo do estado subsidiando e o município pagando uma parte do frete e o produtor pagando só a diferença do frete, foi um projeto nosso, desenvolvido por nós. Então, nós tínhamos crédito junto ao governo do estado e ao governo federal para desenvolver aquelas necessidades da população. Nós fizemos o primeiro hospital municipal, no nosso primeiro mandato, primeiro hospital municipal do interior do Brasil, porque era uma das grandes necessidades do município. A gente, naqueles tempos onde a Previdência tinha bastante dificuldades, você não conseguia ser atendido pelo Sistema Único de Saúde, nós tínhamos produtores rurais que vendiam, daqui a pouco, a única junta de boi, que naquela época não tinha tratores, os agricultores lavravam a terra com junta de boi ou no pescoço do cavalo. Às vezes ele vendia a última junta de boi para pagar despesas com saúde da família. E daí nós, vendo estas dificuldades, nós não tivemos nenhuma dúvida. Fizemos um hospital municipal, está lá até hoje, e a população de Três Barras está muito feliz com a saúde do município. E pode fazer. Você tem uma pergunta aí também, né? Assim, mais falando da conjuntura política mesmo, né? Na última eleição, perguntaram aqui para nós que o seu grupo político estava aliado ao professor. Quem perguntou? A pessoa preferiu não se identificar. Não ser identificada na pergunta. Mas isso não merece resposta, né? Mas se a pessoa não se identifica, não merece resposta. Eu estou aqui para responder qualquer pergunta. Não vou me furtar de nenhuma resposta. Tá. Agora a pessoa tem que se identificar, por favor, né? Tá. Não, mas deixa eu fazer a pergunta. Acho que a pergunta vale uma resposta. Assim, na última campanha, né, falava que o seu grupo político estava aliado, era oposição ao atual prefeito Edgar Bueno, né? No segundo turno tinha o professor Lemos. No atual cenário, tem alguma possibilidade de aliança com o PT, com o professor Lemos? Como que se avalia hoje assim, a conjuntura para essa eleição de 2016, nesse aspecto? Eu quero dizer, Laís, a pessoa que não se identificou aqui, mas eu quero dizer o seguinte fato. Nós estávamos candidatos a prefeito, né, na eleição passada. 15 dias antes das convenções, o Eduardo Seara fez um acordo com o Eduardo Campos e retirou o partido... O PSB, né? O PSB. Retirou o partido de nós aqui. Nós estávamos estruturados com uma chapa de vereador, nós estávamos estruturados para a campanha. Foi o golpe. Foi o golpe. Sofreu o foi golpe. O golpe, porque eu não sei se houve envolvimentos econômicos e financeiros ou só foi envolvimento político, né? Mas nos tiraram o partido 15 dias antes da eleição. Por que nos tiraram o partido? Porque se fazia pesquisa naquele momento e a população de Cascavel dizia que não queria votar num político e sim numa pessoa que tivesse capacidade de gestão. E naquele momento tinha o Jorge Langer, que o Eduardo pensou que poderia transformar o Jorge Langer em empresário e ser o perfil do eleitor que estava demonstrando nas pesquisas. Então isto fez com que ele envolvesse inclusive o Kassab nesse projeto de retirar o partido de nós. Porque
eles entendiam que o nosso perfil era o perfil que o eleitor queria naquele momento. Então foi essa forma com que, ditatorialmente, eles nos tiraram da disputa da eleição passada. E daí nós ficamos sem opção política, porque o Edgar Bueno nós já conhecemos. O Jorge Langer tinha participado de uma falcatrua de não dar a possibilidade de nós disputarmos a eleição naquele momento. Nós tínhamos o Lemos como uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, uma pessoa que sempre foi idônea, um professor que ficou na sala de aula, que foi diretor de escola aqui no São Cristóvão, que defendeu sempre a educação. E eu acho que o administrador público ele tem que ter algumas questões, entre elas a sensibilidade. E o professor Lemos, na minha visão, ele é uma pessoa sensível, porque ele conseguiu ser presidente da APP. Você imagina, você que é da área da educação, os professores são pessoas assim de um alto nível de conhecimento e um alto nível de exigência, e o professor Lemos se deu muito bem no sindicato dos professores. Então isso demonstrava uma sensibilidade a ele. Com esse entendimento que eu tinha, claro que o professor Lemos nunca foi administrador, mas eu tinha a visão de que a sensibilidade dele podia fazer dele um excelente prefeito de Cascavel. E hoje? E daí nós entendemos que naquele momento, em função da opção que nós tínhamos entre Edgar e professor Lemos, nós entramos no primeiro turno da campanha do professor Lemos. Ele tinha apenas 7%, há 32 dias antes da eleição. Depois do nosso grupo, o Edson lembra, depois do nosso grupo entrar, o professor Lemos subiu quase 1% ao dia, com o nosso grupo entrando e apoiando o professor Lemos. Ele crescia quase 1% por dia. Você sabe, teu amigo da Opinião Pesquisas, muitas vezes ele duvidava dos números que a equipe dele buscava no campo. Ele ficava inseguro de publicar aqueles números pelo crescimento vertiginoso que o Lemos teve depois da nossa entrada na campanha dele. Então, o fato de você ter apoio político é a mesma coisa que eu considero que na religião. Você vai buscar as pessoas para transformá-las, para fazer com que elas acreditem naquele princípio da religião, ou seja, na área da educação. Nós temos que buscar todos os alunos e trazer para dentro da sala de aula e educá-los. E na política eu vejo dessa forma. Então eu não tenho nenhuma dificuldade de ter apoio de A ou B ou C, porque o projeto de gestão é voltado para o interesse da população. Então eu não tenho nenhuma dificuldade em receber apoio de quem quer que seja, porque eu tenho a minha filosofia de pensamento e de forma de agir. E de ter dignidade, transparência e honestidade, isso nós não podemos abrir mão. Ou senão nós temos que deixar os políticos que estão aí, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Outro questionamento que a gente está fazendo para todos os candidatos aqui, assim, a gente apresenta primeiro o cenário das possibilidades das principais candidaturas. A gente coloca o Walter como uma boa possibilidade, o Marcos Vinícius pelo campo do governo do estado e o governo municipal, podendo contar com o apoio dos dois, se transformando em algo viável para a disputa. O Paranhos vem liderando todas as pesquisas aqui em Cascavel. O Márcio Pacheco vem também em segundo lugar em todas as pesquisas, vem disputando bem. O Lemos aparece ali em terceiro, mas muita gente não considerando ele como um candidato ainda. Falta ele confirmar que seria candidato, mas está nesse rol. Você vem numa segunda leva ali com em torno de 4, 5% de intenção nas pesquisas, mas sendo na disputa direta, quem são os seus principais adversários, ou qual é o seu principal adversário desses nomes, dessas possibilidades que estão postas hoje para a Prefeitura de Cascavel? Primeiro que eu não estou candidato. Ainda. Eu não estou candidato. Agora, segundo, o meu adversário é esta situação catastrófica política. Nós precisamos mudar isso. E eu espero
espero que a população esteja sensível o suficiente para ouvir de todos os pré-candidatos e candidatos posteriormente uma condição de que possa ser exprimido deles tudo de bom que eles podem oferecer à cidade. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito nas pessoas. Mesmo com falta de experiência administrativa, eu vejo que qualquer um desses candidatos pode ser o prefeito da cidade. Agora, se nós tivermos a condição de ter um excelente administrador, um bom administrador, uma pessoa com visão, uma pessoa sensível aos problemas e sensível às pessoas para transformar esta cidade, eu acho que seria a melhor forma de nós fazê-los. Agora, eu entendo, Edson, que nós temos aí essa gama de nomes aí. Por exemplo, o Marcos Vinícius vem secretário da prefeitura desde o tempo do Tolentino. Ele tem uma bagagem, é um intelectual, uma pessoa que tem uma visão social, mas ele vem agarrado no poder público todos esses anos, desde o período do Tolentino. O Paranhos fez inúmeras promessas aí em todas as eleições e a gente não tem tido o resultado dessas promessas dele, né? O deputado Pacheco é uma pessoa que, de certa forma, tem uma visão de segurança, né? Porque ele foi policial civil, foi agora policial federal. Muito embora eu acho que ele teve um pouco de desvio na conduta dele quando ele disse que não ia receber o salário de vereador, mas ele não explicou para a população que ele ia receber o salário de profissional da Polícia Federal, que ele não podia ter os dois salários, ele tinha que optar por um, e como o salário da Polícia Federal era maior, ele optou pelo salário da Polícia Federal. Então, na minha opinião, deixou um pouco de dúvida aí essa forma com que ele se colocou para a população. A questão do Walter Parzanello, já foi candidato a vice 3 vezes, né? Duas, né? Vezes, Salazar e do Lemos, né? Do Lemos, né? Uma boa pessoa, um empresário, né? Da área de equipamentos de saúde, né? Então, eu não tenho nada contra a pessoa do Walter Parzanello. Eu acho que teria condições de ser um gestor de Cascavel. Qual o nome que você colocou mais aqui? Do Lemos. Do Lemos. O professor Lemos, ele tem nos dito que não seria candidato, porque ele está nesse empenho em defesa da educação e que se eles se dispersar, ele acha que a área da educação, principalmente nesse governo, que há uma perseguição sobre os professores, que a área de educação vai ter muita dificuldade sem a presença dele. Então ele nos coloca a dificuldade dele estar aqui como candidato, né? Mas eu acho que, como eu o apoiei, eu não poderia ser contrário hoje. Sim. Eu vejo ele com um perfil de uma pessoa sensível. Não é uma pessoa experiente em administração pública, mas é uma pessoa sensível. E o administrador público precisa, primeiro, a sensibilidade para sentir o problema na carne de cada cidadão que mora na sua cidade. Uhum. Bom, e sim, até que a gente já está quase estourando o tempo, mas... Já. Passa rápido, né? Mas assim, de partido, tem já algum partido que está já com uma conversa mais amadurecida? Quais partidos você teria predisposição a uma possível aliança na sua possível candidatura? Você insiste, né? Mas nós não estamos candidatos, né, Laís? Então nós não fomos buscar coligações, nós não fomos buscar apoios. Agora, a minha visão de eleição, esta será a eleição diferente de todas as eleições do passado. A gente ouve as pessoas com ódio, com raiva dos políticos hoje. Mas elas sabem que o nosso dia a dia depende da política. A política é um eixo e tudo gira sobre ele. É a coleta do lixo,
é a saúde, é a educação, é o transporte coletivo, é o desenvolvimento da cidade, então é o emprego, né? Então a política é o eixo que nós precisamos dela para a nossa vivência do dia a dia. E nós temos que sempre cativar as pessoas para que as pessoas possam fazer a melhor opção. Nós só vamos ter uma melhoria de qualidade de vida na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, quando nós tivermos um grupo político que pense pela sociedade. Um grupo político que pense na educação, na saúde, na segurança, na transformação e no desenvolvimento social, econômico e político. Eu acho que essa é a receita para nós fazermos coligações, para nós buscarmos parceiros que estejam imbuídos de resultado social, não resultado para os seus interesses privados, que nem eu ouvi de um ex-empresário, que hoje é político, ele falou, ser político é muito bom, a gente só arrecada. Então isso é triste, né? Triste de ouvir, né? Dói nos ouvidos. Dói nos ouvidos, bem isso. Bom, mas eu acho que agora já estamos estourando o nosso horário, né? O Madison já tá olhando Madison, bravo tá lá. Expulsar a gente o Madison e o do Marciano já estão nervosos. Tem uma pergunta pro Hélio, Madison? Não? Tá tudo de boa. Então, a gente tá com o nosso horário aqui já estourando. Hélio, queria agradecer aqui a tua presença, te deixar aí a sua despedida. Fique à vontade para falar o que você sentir do seu coração. Nós queremos agradecer Viu que bonitinho a vocês seu aqui. coração? Seu coração foi Pois é, né? romântico. Nós queremos agradecer aqui essa hora que estivemos aqui junto com vocês, muito agradável. E esperamos que os nossos ouvintes, né, Edson, puderam absorver alguma coisa daquilo que a gente tratou nesse período aqui, de espaço que nós ocupamos aqui da vossa rádio. Então, nosso muito obrigado a todos os ouvintes e desejar a todos um bom fim de semana. Nosso abraço.